Bora, Fel, pra assistir umas informações. Saiu a lesão do Yuri Alberto, o tempo que ele deve ficar fora do Corinthians. Tudo agora, muita análise sobre o próximo adversário do Timão no domingo. A Portuguesa será realmente no Canindé às 8h30 da noite. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos seguir o Sport Center e falar agora de Corinthians. O Corinthians, que jogou com o São Bernardo, venceu, mas um lance chamou a atenção e vai doer pelos próximos jogos. O Yuri Alberto saiu lesionado. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o São Bernardo por 1-0 com o gol do André e está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar a Lusa em jogo único. Jogo em que a Lusa será mandante, já que terminou com uma pontuação melhor que a do Timão. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o camisa 9 Yuri Alberto. Ele entrou no segundo tempo contra o Bernô e aos 40 minutos sentiu dores na posterior da coxa esquerda. Caiu no gramado e precisou sair de maca. O departamento médico do Corinthians confirmou nesta segunda-feira que, após realizar um exame de ressonância magnética, foi confirmada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O clube não divulgou prazo de recuperação, mas fontes ouvidas pela ESPN afirmam que Yuri Alberto pode ficar fora dos gramados por 5 a 6 semanas. Infelizmente, mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Em contrapartida, ele deve ter o retorno importante do atacante Caio César, que também estava no departamento médico por conta de um desconforto muscular também na coxa. Ele deve voltar a treinar com todo o elenco no meio dessa semana. Deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior já para o confronto contra o Atlético Paranaense na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro ou mais tardar na decisão do próximo domingo contra a Lusa. O Corinthians, que é o atual campeão paulista, tenta defender a taça, quem sabe ganhar por mais uma temporada o Campeonato Paulista. Ao mesmo tempo que o Dorival já deixou claro que vai priorizar, e muito, o Campeonato Brasileiro, já que o torcedor corintiano nos últimos anos vem cobrando uma postura melhor do Corinthians nessa competição. Muito bem, vamos falar do Yuri Alberto, então, essa questão muscular de 2 a 6 semanas. Ele pode ficar 2 semanas, que é um prejuízo muito menor, mas pode ser o triplo disso também, até 6 semanas, grau 2 a lesão muscular do Yuri Alberto, em um momento que o Corinthians precisa dele. Aliás, o Corinthians sempre vai precisar de Yuri Alberto, independente da temporada, do momento da temporada, professor. Eu te diria que qualquer time do país sentiria a falta de um jogador como o Yuri Alberto. Alguns têm mais peças de reposição, como o Flamengo, como o Palmeiras, mas sim, sentiriam a falta. A gente falou de um Neymar que jogou um tempo ontem, o Yuri Alberto nem isso, né? Ontem ele, na verdade, não foi poupado, ele foi dosado. E foi muito importante a entrada dele, ele dá assistência para o gol do André. Os resultados finais da rodada mostram que se o Corinthians ficasse no 0-0 estaria fora. E agora vai encarar toda essa fase do Paulista, muito provavelmente toda a fase do Paulista sem o Yuri. É muito difícil, os prognósticos variam muito, né? A nossa apuração fala aí no máximo 1 mês e meio. É uma lesão de grau 2, portanto menos grave do que se imaginava, no momento em que ele sozinho sente ali a fisgada e sai chorando e amparado do gramado. E agora o Corinthians vai ter que se virar sem o Yuri. É essa questão, né, Marcelo? A gente fala muito do calendário, estamos falando aqui de um Yuri Alberto que estará ausente, de um Neymar que só está voltando agora também, muito por causa do calendário. O lado bom dessa história é que o Yuri Alberto é um jogador que se recupera bem. Em geral, se recupera até antes das lesões que tem. Cada lesão é uma lesão, cada caso é um caso, mas no momento da contusão ontem as coisas pareciam muito mais sérias. Pensava-se até numa lesão de grau 3, e essa lesão de grau 3, essa sim tem no mínimo 3 meses para recuperação. O Dorival agora vai ter que rebolar, porque ele tem o Guinegão, talvez dê alguma oportunidade maior para o Pedro Raul, e é com quem ele tem aí para encarar de cara a Portuguesa, sabe-se lá, né, o Corinthians passando, muito provavelmente, aí deve pegar um dos rivais
mais fortes pela colocação Sim. que os times ficaram. Claro que os pontos vão acumulando, mas foi tudo muito perto, né? Chegou um momento em que o Corinthians estava enfrentando o Palmeiras. O Palmeiras, quartas de final. O Palmeiras chegou a enfrentar o São Paulo, o Santos e o Corinthians. E acabou com o Capivariano, que era justamente quem estava correndo por fora. Ninguém falava de possibilidade de classificação do Capivariano, né? Foi uma rodada de fogo e o Dorival deu o azar. É tudo que o Dorival pensava em evitar nesse começo de ano, dosando, equilibrando os pratinhos entre brasileiro e paulista, não adiantou muito. Por um minutinho, né? Foi no fim do jogo, já aos 45 para 46 minutos. Mas também se não fosse nesse jogo, ia acabar acontecendo em outra partida, porque pelo jeito o Roberto estava por um fio ali, treino, né? Depois desse início avassalador com um tempo muito curto de pré-temporada, é muito comum que isso acabe acontecendo. Vamos botar os confrontos na tela? Isso, vamos lá. Bota Essa fase do Vinizito, minha campeonato, criança. tem alguns jogos complicados. Olha, Novo Horizontino Santos. Ai, Palmeiras, hein? Palmeiras teve para pegar o São Paulo, o Corinthians e o Santos. No final das contas, com esse gol já citado há pouco por mim do Capivariano, vai pegar quem? Capivariano. Ainda em Barueri. O Allianz Parque, o gramado fica pronto nunca lá, Pascoal? Não, Red Bull Bragantino recebe o São Paulo no sábado, 18h30. Esse jogo do Palmeiras também é no sábado, 20h30, né? E a Portuguesa, às 20h30 do domingo, no Canindé, recebe o Corinthians. Se você olhar nesses jogos aí, o São Paulo tem um adversário parado, complicado. O único adversário de um grande que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bragantino ainda está bem na Série A, largou bem esse ano. Eu acho que é um jogo muito complicado, mas o jogo do Santos não é simples, não. Também acho que o jogo do Santos não é tão... E o do Corinthians, Pascoalzinho, já pra gente entrar em Corinthians? É que a Portuguesa evoluiu ao longo do campeonato. São Paulo no Morumbi. A Portuguesa começou o campeonato, o time da Portuguesa estava completamente desconjuntado. Completamente desconjuntado, mas a Portuguesa evoluiu técnica e taticamente. O São Paulo jogou muito bem. Não, contra o São Paulo fez um belíssimo contra o Palmeiras, não pegou na bola, né? Mais ou menos, hein? Deu trabalho pro Palmeiras. Não deu tanto assim. Agora, quando você vê a evolução do time que sai, como dizem os argentinos, né, Silas, de menos para mais, é muito legal ver o time da Portuguesa nesse momento. Claro, se você viu o que o Corinthians fez ontem com o time reserva contra o São Bernardo... Você não gostou, Pascoal? Eu achei o jogo bom do Corinthians. Não achei o jogo ruim, não. Eu tô elogiando o Corinthians. Não dá pra cantar os favoritos aí, não? Eu acho que dá. Eu não sei se o São Paulo é favorito contra o Bragantino. Não é, 50-50. Hoje eu acho que é. São Paulo e Bragantino? Em Bragança? São Paulo jamais derrotou o Red Bull Bragantino até por como isso. o Red Bull em Bragança Paulista. Até por isso, Plirrota. Eu acho que hoje já é. A primeira vez? Não, Palmeiras e Capivariano não tem necessidade. Santos e Novo Horizontino. Aí é osso. É 60-40%. O Santos, Plirra, você acha? Esse gol foi anulado. Anulado, já estava adiantado. Tá fácil de marcar esse impedimento, né, Silas? Eu acho que é pau a pau, hein, Plirra? O quê? Santos, Novo Horizontino e Santos. 60-40 é pau a pau. Eu acho que é taco a taco. Lá em Novo Horizonte. Eu acho que é taco a taco também. E o Kaká, Silas? Kaká é o que é Desculpa, o André. Qual Kaká? O André do Corinthians? André, meio campo do Corinthians, autor do gol da vitória. Você tá louco. Um achado esse menino aí. Segundo gol dele com a camisa do Corinthians, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E ele saiu do último jogo com dor na perna, hein, Silas? Você vê com dor no tornozelo. Olha isso. Foi de canhota? Foi de canhota? Foi de canhota. Que isso. Ele não escolhe o pé não, viu, Silas? Tá crescendo cada vez mais. Tem essa lesão aí do Yuri, né? Que preocupa aí a galera do Corinthians. Ele vai falar dessa lesão. Mas Bidon e André, dois meninos que estão bem demais. O Garro começou o jogo ontem, né? Esse é o lance da lesão do Yuri Alberto, ó. Ele deu pique quando ele dominou a bola, ele sentiu, botou a mão na parte de trás da coxa ali, ó. Na hora que põe a mão na parte da coxa e cai, é sinal de que não é coisa boa, né, Silas? Nessa segunda-feira ele foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Já começou a fisioterapia, aí o prazo de recuperação é muito aberto, né? De 2 a 6 semanas. Aquele negócio. Estão colocando como uma média um mêsinho. Isso. Nesse caso ele não jogaria mais no Paulistão. Como não tem mágica para o jogador se recuperar esse tipo de lesão? Não dá para fazer umas mágicas? Não, aí não dá. Não? Não dá.
E, cara, O seu Hélio fazia, né? seu Hélio tinha... Seu Hélio fazia. Seu Hélio tinha um pau de macarrão lá. O seu Hélio... Não, você saía gritando, mas jogava. Silva, né? Seu Hélio Santos. Espetacular. Hélio Santos. Massagista. Tá lá no céu. Vou falar um negócio pra você. Ele era espetacular. Meu paizão. E ele pegava ali... Ele tinha umas fórmulas mágicas, assim? Tinha. Isso não tem mais no futebol? Ele tinha um óleo quente lá, que ele passava lá. A gente chamava ele, tinha que ser longe do Marco Aurélio. Tinha que ser longe dos médicos. Do Marco Aurélio Cunha. É. Mas o Marco sabia, eles sabiam de tudo lá. Mas o seu Hélio era, cara, que espetacular. Agora, o Yuri, cara, o gol que esse menino faz contra o Flamengo na final da Supercopa. Mas no olhômetro, Silas. Um mêsinho? Eu acho. Porque se é seleção são 40 dias. Se é uma contratura... Vai fazer falta. Um mês. A diferença é essa aí. É 1 mês para 40. O Yuri acaba sofrendo bastante com lesões, né? Diferentes, assim, mas ele desfalca. Claro que não é do desejo dele, é uma coisa acidental, é uma coisa que acontece ainda mais nessa sequência maluca de jogos. Mas muitas vezes acontece do Corinthians em momentos importantes não ter o Yuri, que faz uma baita falta, né? Muita falta. Muita. Aqui não tem um substituto, né? Alguém que possa entrar e fazer a função dele. Não. E cria essa lacuna no ataque do Corinthians, né? Quem é que vai jogar de centroavante, né? Muda a característica do centroavante. Totalmente. Trouxeram o espanhol, não deu certo, né? Já voltou. O Guinegão é menino, ainda que tenha... Começou com ele ontem. Então, tem identidade com o Corinthians, mas... Como é que foi o Guinegão ontem, né? Pascoal? Não foi o que eu esperava. Eu acho que ele tem mais potencial para jogar do que ele está jogando. Talvez é a falta de ritmo. Seja a falta de ritmo. Ele não está... Quando ele entrou e ficou algumas partidas, ele rendeu mais. Sim. E quando ele entra assim esporadicamente, né? Eu acho que ele tem muito potencial. Eu apostaria nele. Você acha que o Dorival... Pedro Raul é um centroavante que... O Pedro Raul muda muito a característica do time do Corinthians. Porque o Yuri, ele sai mais para... O Yuri não é... Se na hora de decidir um campeonato, o Dorival na dividida for de Guinegão e deixar o Pedro Raul no banco... Justamente. O Pedro vai se incomodar. O Guinegão tem mais mobilidade, tem mais a característica do Yuri Alberto do que o Pedro Raul. Sim. Mas o Pedro Raul, Mas aí muda ele voltou porque ele foi bem lá, né? Sim. No Ceará, né? Foi. No começo, especialmente, né? Mas é um cara que... Cara, e se não for nenhum dos dois, quem que é? Qual que é a outra? Qual que é a terceira opção do Dorival ali? Não tem, né? Não, aí vai ter que mudar, botar o Memphis em centroavante. Até o ano passado ele tinha o Romero, né? Botar um pouco mais adiantado o Memphis ali. O Memphis, a lá seleção holandesa. A lá seleção holandesa, porque ele não joga de pivô, né? Se o Garro estiver bem, essa possibilidade até cabe, mas sem o Garro, eu acho... O Garro ontem foi razoável. Eu acho que ainda está longe daquele jogador que tem aquela visão esplêndida de jogo, aparece e clareia a jogada para ele. Ainda não está naquele nível, mas ele já foi melhor do que eu já vi. Eu acho que ele está também evoluindo. Ele também tem um problema no joelho. Sim. É um problema crônico no joelho. Ele não sabe quando isso vai se resolver ou vai ter uma solução. Mas ele é um baita jogador. Olha, o Dorival diz o seguinte, que o Corinthians não chega no seu melhor momento nessa fase. Sim. Né? E jogo a jogo, o Corinthians está se esforçando, desfalques, né? Vários desfalques do Corinthians aí. E o Corinthians, assim, vamos reconstruindo a cada partida. Né? Sobre o próximo jogo, quinta-feira tem Corinthians e Atlético Paranaense do Brasileirão. Lá no plástico queimado, que os caras estão detonando o gramado dos caras. Tá horrível lá, né? O que é aquilo, hein? Não, nossa, não dá pra você ter um sintético daquele jeito, hein? Os caras conseguiram estragar o sintético. Arrebentaram com o sintético, hein? Eu já vi campo normal ruim, sintético é o primeiro. Porra, exatamente. Não tá ruim, ele tá ridículo. Destruído, né? Inacreditável aquilo. E aí o Dorival falou sobre esse jogo, ele falou, olha, a preocupação agora é ver quem tem condição de jogo, né? Porque o Corinthians está destruído, ele falou no sentido de estafado, né? Cansado. Sim. E ele falou, vamos aguardar hoje, amanhã faremos algumas avaliações. Terça-feira o Corinthians já viaja, né? Para pegar o Atlético Paranaense na quinta-feira. Depois Lusa. Esse final de semana já preservou o Memphis, né? Sim. E teve uma perda considerável, né, Motinha? Agora vamos falar da perda, né? Essa aí o Corinthians tá muito preocupado. Aí o Corinthians anunciou a lesão muscular de grau 2 no bíceps. Bíceps. No bíceps femoral. Bípede é você. É bíceps. Por enquanto. Daqui a pouco você vira femoral quadrúpede. Da coxa esquerda do Yuri Alberto.
de 4 a 6 semanas Foi isso aí fora. que eu Tá rompi. fora do Paulista, Foi né? esse músculo aí que eu rompi quando eu caí aí. Não é, o seu bem? Tá fora do Paulista, né? Tá fora. 4 a 6 Paulista semanas? esquece. É, Esquece. tá fora do Paulista, é uma perda Pode considerável, colocar né, aí, Motinha? abril. Os caras estão Aí. falando no final de março, mas eu acho que vai mais aí. Então vamos lá. E o Dorival até inclusive falou sobre, perguntaram pra ele, e aí, quando vai estrear o Zaccaria, né? O Angileri, que voltou ao Corinthians, né? Está lá. Ele falou que ainda deve levar 2 semanas, porque para eles terem condições de jogo, né? Tá muito tempo parado, né? Não dá pra colocar o jogador assim, ele falou. Precisa de mais preparação física. Caio César pode voltar no final de semana, né? Então, Outra lusa já, né? É. E o Memphis também, né? Que ele foi poupado e tudo, tava esgotado. Teve a festa sábado, né? Do Matrix lá. Então, ele É, eu tava... vi os caras tudo no Matrix. Ô, foi mano, aqui. você viu a Foi treta aqui, que deu? Foi aqui, ó. Foi aqui perto. Aqui. E você viu a treta que deu? Teve um diretor do Corinthians que quis ir na festa, né? Ah. Aí, o nome dele não tava na lista. E aí ele chegou lá na festa, o Memphis não deixou ele entrar. Que diretor? Ah, eu Tem não um sei nome? qual. A fofoca dos blogueiros corintianos. Ok. É, disse aí que o cara entrou lá, chegou na festa, queria entrar, e aí o Memphis não deixou entrar, não. Falou, não, aqui não, só quem entra. Inclusive, quem ia na festa não podia divulgar nada. O celular ficava preso lá de fora, na festa, né? Tanto só tem uma foto oficial que eles fizeram lá, todos os jogadores de preto, né? Porque era o tema do Matrix. Mas é isso, então. Pro final de semana o aí, né? agente Smith, né? Tem a volta do Caio César, né? E do Memphis também. E vamos aguardar, né? Corinthians que pega a Portuguesa em Canidé às 8h30 no domingo. Sim. Ok? Então, Corinthians e Portuguesa às 8h30 em Canidé. Como é que vai ser, vocês que manjam mais, hein, esse esquema? Vai ser torcida só lusa? Não. Não, né? Acho que é misto, né? Não, a Lusa não é enquadrada. Não, porque eles não consideram clássico. Não considera Isso. clássico. Não. E eu entendo que é o segundo jogo mais fácil das oitavas aí. É, por ordem é isso aí. A Acho que o bucha mais ficou pra difícil- Santos e São Paulo, né? Eu acho que o do São Paulo é o mais equilibrado. Aí vem o do Santos. E o do Palmeiras é o mais fácil. Acredito que sim. Concordo. Até porque o São Paulo pega clube da Série A, né? Mas eu também não vejo o Bragantino como favorito. Também não vejo, não. Passa os 4. Pra mim, passa os 4 grande. Pra mim. Mas vai ser mais Opinião. Acho que vai ser difícil. Acho que o Clube São Paulo de vai ter Série que A. jogar mais bola. Os caras estão Se o invictos. São Paulo, Mota, se o São Paulo jogar a bola que jogou contra o Grêmio, o São Paulo passa do Bragantino. Pronto. Eu acho mais Mas o Bragantino vocês não são estão uma vendo. referência, Não jogou nada. O Grêmio é um time que vive Ó. brigando pra não cair. Não, né? não, calma. Peraí, Não é assim estão também. assistindo, E lá, vocês não estão vendo. rebaixado. Pera lá, hein? Não é assim também. E o Calma. Bragantino Vocês não estão lá, vendo o né? Bragantino jogar, hein? E na casa mas dele, tá Dodô, jogando mas bola. peraí, hein? E lá é de. Não é que é peraí por quê? O Bragantino é favorito, na minha opinião. Eu também sim, acho joga que em o Bragantino casa. é favorito, Ele tá já falei invicto, aqui. é o único invicto do campeonato. Ele tá bem. O time dele é bem montado. É difícil ganhar dos caras lá. Série Como assim, A. já? Lá tem um ligeiro favoritismo, sim. Apesar do São Paulo ser o time maior. Mas a gente tem que falar a verdade aqui. O Bragantino tem um ligeiro favoritismo. Como, na minha opinião, o Novo Horizontino também tem. Contra o Também Santos. acho. Ué. Também acho. Mas você Então, sabe, Domênico, acabou. sem discordar de você, mas ao mesmo tempo dando uma discordada, e não que você. Assim, essa Não, pode discordar, não tem problema. Essa questão de ligeiro. Eu não acho que existe Iguala. ligeiro favoritismo. Também eu acho não o seguinte, acho, não. ou é favorito ou não é. Esse negócio do ligeiro é mais ou menos, ela está ligeiramente grávida. Não, ou tá ou não tá. Não, então é favorito, pronto, né? Se é ligeiro ou não é favorito. Então pra você é bem favorito, então é muito favorito. Como os caras falavam que o Corinthians era favorito contra o Palmeiras nesse último jogo e acabou perdendo. Agora, olha só, gente, favoritismo não significa vitória. Não Ainda sei, mais ele num vai jogo ganhar, único. lógico. Num jogo único, é pior ainda, né? Num jogo único. Tudo pode acontecer, né? E o empate vai pra pênalti, né? Não tem E vantagem esses alguma. jogos continuam valendo ponto, né, Dodô? Por isso que vai Pô, definir a continua. classificação da... Se todos vencerem. Se todo mundo ganhar no tempo normal, é Palmeiras e Santos. É isso aí. E fica Corinthians e São Paulo. É. Agora e aí você vê, né? decide no, Se o Corinthians, decide no ó, Corinthians e no Palmeiras, né, Dodô? Você vê, o Isso. Corinthians fez o gol lá no segundo tempo, né? Se o Corinthians não faz o gol e empatasse o jogo, o Corinthians estava fora. Tava fora o Corinthians. E entrava o Guarani. É. É isso, Sombrar. Então, esse saiu o prazo da lesão do Yuri Alberto. Eu falei que tinha sido no reto femoral, né? É muito provável que fosse ali. Ainda bem que não foi o grau 1. O grau 1 ele ia ficar uns 3 meses fora. Claro que, sendo o Yuri Alberto, a gente sabe que ele se recupera muito rápido. Então, o prazo aí de 4 a 6 semanas. Cara, o Energia falou de 4 a 6 semanas.
Na ESPN falou de 2 a 6 semanas. Então, cara, do jeito que o Yuri Alberto ele vai voltar em 2 semanas. Podem anotar aí, 2, 3 no máximo. Mas agora, vamos ver como o Dorival vai armar um ataque ali, se ele vai avançar mais o Memphis para fazer a função do Yuri Alberto e colocar, sei lá, um Vitinho, o Caio César, ou vai colocar o Guinegão ou o Pedro Raul. Agora, vamos ver como que o Dorival vai armar isso daí. Cara, e a tabela aqui dos jogos do Paulistão. Red Bull, Bragantino e São Paulo vai ser no sábado, 6h30. No sábado, depois, às 8h30, tem Palmeiras e... Qual que esqueci? O Capivariano. O símbolo meio do Santos, vermelho, né? Depois, Novo Horizontino e Santos no domingo às 4h. E Portuguesa e Corinthians no domingo às 8h30. Horário horrível, mas é o horário que... porque o Corinthians vai até jogar na quinta-feira, fora de casa. Então, não tinha como colocar o Corinthians para jogar no sábado, por exemplo. Nem... Talvez domingo à tarde. Mas, infelizmente, esse horário é o que menos vai prejudicar o Corinthians. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.